Sejam bem-vindos ao Viva Metodologia Ativa. É um prazer, né, a gente está aqui hoje dialogando sobre as demandas atuais da escola, sobre metodologias ativas, um assunto que está tão em alta e o quanto é importante a gente ter pessoas hoje repensando a educação, repensando esse formato de ensino, repensando sobre as nossas práticas na sala de aula, e trazer essas discussões para um âmbito maior, né, para a gente discorrer sobre isso, e que seja aqui um espaço de diálogo, de trocas, de trocas de experiências, e que a gente possa sair desse bate-papo com muitas ideias novas e com um novo ar, né, um novo engajamento aí para o nosso dia a dia, começando o segundo semestre agora, para a gente começar com o pé direito. Como a gente vai iniciar agora, então, me apresentando, eu sou a Cristine, sou a fundadora do Viva, sou diretora pedagógica já há mais de 16 anos em um colégio inovador aqui na cidade de São Paulo. Desde sempre, quando eu fui para a área da educação, eu já fui pensando em fazer uma escola diferente, e na faculdade eu conheci, então, a pedagogia Freinet, me apaixonei pelo legado de Freinet, pelas suas técnicas, pelo seu olhar, e foi baseado na sua teoria, baseado nas suas práticas, que eu caminhei todo esse tempo dentro da área da educação, e que o Viva também surge, então, desse mesmo movimento, desse olhar para uma escola humanista, para uma escola acolhedora, uma escola que tem como pressuposto uma educação integral. E aí, nesse caminhar, né, eu fui fiz algumas especializações em neurociência, em transtornos do aprender, psicanálise, psicopedagogia, e a gente que, a cada momento, né, a cada estudo, a gente vai percebendo o quanto esse caminho, ele fortalece a educação, ele aumenta a assimilação das crianças, então, esses estudos só vieram a corroborar com a prática que eu já desenvolvi aí, nesse percurso todo, nessa trajetória extensa e muito bem sucedida, e de muita colaboração, né, eu acho que a colaboração na escola, desde da gestão, do operacional, de todos os agentes estando envolvidos e com o olhar alinhado, né, com o mesmo objetivo, o quanto isso é importante. E a gente agora vai começar a publicar muito conteúdo no nosso canal, então queria convidá-los a já se inscreverem no canal para acompanhar o nosso trabalho, nos seguir nas redes sociais, no Insta, no Facebook, Viva Metodologia Ativa, a hora que você coloca lá já vai aparecer para vocês seguirem e acompanharem, todo dia tem postagem, a gente está falando de educação 4.0, a gente está falando de tecnologia, de como tudo isso impacta a sala de aula, do quanto é importante a gente repensar certos modelos, né, dando dicas, então tem bastante conteúdo bacana. Se vocês tiverem sugestões também de conteúdos, o que vocês gostariam de abordar, vão colocando aqui embaixo, vão colocando lá nas redes sociais, porque o tempo todo a gente quer dialogar, né, eu acho que nós que estamos na área da educação, e nos comprometemos com uma educação de qualidade, o importante é a gente ter essas trocas, para que a gente possa nos fortalecer e trocar com práticas diferentes aí no Brasil todo, e fazer esse trabalho cada vez mais se fortalecer, né. Então, o nosso objetivo aqui hoje é dialogar sobre as metodologias ativas, sobre o momento atual da educação, e eu gostaria de conhecer também um pouco de vocês, depois vão colocando aqui de onde falam, quais são as áreas que atuam, segmentos, quem é professor, quem é da gestão, para que esse bate-papo possa ser rico, né, e produtivo para todos. E, iniciando, então, esse bate-papo, eu queria trazer um pouco sobre o papel da escola na sociedade, né, eu acho que
importante, quando a gente fala em educação, repensar esse papel. A escola como uma instituição social, que impacta na sociedade, né, a gente que devolve, nós recebemos os alunos e nós devolvemos cidadãos, e a importância de nós formarmos cidadãos críticos, conscientes da sua atuação, da sua importância, críticos sobre como que o sistema político, educacional, como que as pessoas se relacionam com o meio ambiente, com a sociedade, com as cidades, né? Então, trazer um pouco desse olhar, o quanto a gente tem que nunca se desprender disso, porque a gente devolve para a sociedade esses cidadãos, né? A escola como um ambiente de manifestação cultural, de disseminação das culturas, então cada escola em cada região, a importância que a gente tem na continuação das nossas culturas e da diversidade cultural, o quanto é importante falar da região sul, da região norte, da região nordeste, da região sudeste, a contribuição de cada região, a correlação entre as regiões, a zona rural, a zona urbana, então, tudo isso que compreende esse sistema e que faz com que o nosso país, ele seja formado aí por cidadãos mais conscientes da sua atuação, né? A gente fala muito hoje também sobre o papel da escola para uma sociedade, para uma cidadania planetária, o olhar, né, não só para a sua realidade, mas para a realidade do outro, quando a gente fala em cooperação, quando a gente fala na solidariedade, e em todos os âmbitos que a escola pode assumir aí como um papel de responsabilidade, né? E que, além disso, orienta e promove conhecimento, né? Então, a gente fala muito da sociedade, da cidadania e das relações sociais e de como que a escola transmite esses conteúdos, né? Ela está focada ainda em só transmitir conhecimento, transmitir informação ou instigar o aprendizado das crianças. Eu acho que esse é um ponto muito importante para que a gente repense hoje o papel da escola, quando a gente tem um perfil de aluno tão diferente e tão desafiador, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso também. O aluno que adentra hoje na escola, a gente está falando da geração alfa, uma nova geração, que eles já nasceram no mundo digital, e a tecnologia, ela vai crescer, ela vai ampliar cada vez mais, né? Enquanto essas crianças são conectadas, o quanto eles são autodidatas. Então, as crianças, hoje, elas querem aprender alguma coisa, elas vão para a internet, elas vão para o YouTube, elas assistem um tutorial, elas assistem programas de TV com várias curiosidades, então eles chegam com muito conteúdo, querendo compartilhar esse conteúdo todo, e o quanto é importante na escola a gente ter essa escuta ativa, né, por aquilo que o aluno já traz. A gente não pode mais partir de um pressuposto de que a criança é um ser tão inocente e tão raso, tão como se a gente ainda tivesse que trazer tudo de novo para a criança, né, e desconsiderando a bagagem cultural que ela já traz. Então, é importante a gente ouvir as crianças, a gente entender de que ponto que a gente tem que partir, né, aqui no Viva a gente fala muito sobre isso, sobre sempre iniciar os conteúdos com uma sondagem, vamos entender de que ponto que eu tenho que partir com essas crianças, né, porque aí sim a gente considera o repertório que ela já traz, e o quanto elas já nos surpreendem. Às vezes a gente planeja uma aula imaginando que vai trazer um conteúdo e que vai iniciar ali do zero, e eles falam, pronto, mas isso eu já sei, mas você sabia que isso também tá, que em tal lugar já aconteceu tal coisa? E aí, se você não está antenada como eles, a gente é que está ficando para trás, né? Porque eles já estão conectados, eles já estão vendo além. O quanto eles são dinâmicos, eles definem o que eles querem aprender,
como eles querem aprender e quando eles vão aprender, né? Eles já entenderam que há formas de aprender diferente do que a escola quer ensinar. E aí é o momento da gente pensar, né? O que a escola quer transmitir com o que o aluno quer aprender. E aí fazer essa conexão, fazer com que essas expectativas estejam alinhadas, eu acho que é um grande desafio aqui quando a gente fala nesse ponto da escola e do aluno. Então, a gente ouve muito falar, né? A escola está parada no tempo, é uma escola do século XIX com professores do século XX ensinando alunos do século XXI. Então, como que essas gerações todos esses pilares estão conversando para que a gente tenha uma assertividade maior e que a aprendizagem ela seja mais significativa e mais efetiva para essas crianças, né? Que são nativos digitais, já nasceram no mundo completamente conectado, interagem com muitas coisas ao mesmo tempo, um cérebro hiperconectado, a capacidade de adaptabilidade que eles têm, né? Então, a resiliência que eles precisam desenvolver. A gente está falando de um cenário, de um perfil de aluno que já nasceu num novo mundo e que a gente ainda está se adaptando a esse novo mundo, mas eles já nasceram, eles já têm eles são muito mais intuitivos do que a gente e então são grandes desafios que a gente tem, né, que os professores têm, que nós, educadores, temos para fazer uma escola melhor, uma escola que realmente prepare para o futuro. Então, é muito importante, em cada escola aí que você tiver, em cada região, ter esses diálogos para entender que aluno é esse que vocês têm, né? Em que momento que eles estão, o quanto eles têm de tecnologia, o quanto eles têm já de conhecimento pré-adquirido, para que vocês repensem as metodologias e de que ponto que é possível partir. Acho que já não existe mais uma educação pronta, um modelo fechadinho, né? Acho que esse formato fechadinho, ele não cabe mais, porque cada região, em cada lugar, em cada escola, é uma realidade diferente, e se a gente não partir da realidade do aluno, a gente vai perdê-los cada vez mais para as outras mídias, para as mídias sociais, para outras iniciativas aí que estão acontecendo e que estão roubando a atenção deles, que deveria estar aí na aprendizagem, né? Ou que nós gostaríamos que estivesse. E aí, um outro pilar que nós temos é o futuro. A gente tem que olhar para o futuro também para repensar essa educação. Quando a gente pensa em futuro, as empresas que as nossas crianças vão trabalhar, elas ainda não existem, elas ainda não foram criadas. Então, a gente está formando os alunos para um futuro ainda, para a gente, muito incerto, né? E eu acho que é essa insegurança que nos geram essa preocupação de que caminho ir, que movimento seguir, o que está certo, o que está errado, existe um certo e um errado, né? Então, é uma construção coletiva e que acontece o tempo todo, e que é dinâmica, e que por isso é importante esse momento agora, esse debate, essa discussão, para que a gente repense tudo isso, né? As profissões também ainda não existem, né? A gente vai ter cada vez menos trabalho braçal e mais trabalho intelectual. Quando a gente fala em inteligência artificial, até que ponto que a tecnologia ela vai substituir o homem, e aí se fala tanto em que, para que você não seja substituído, então não seja um robô, né? Se você não quer ser substituído por um robô, não seja um deles. Então, tenha características que são próprias do ser humano e que não vão ser substituídas, e aí você não vai ser substituído por um robô. O mundo, ele irá exigir cada vez mais habilidades socioemocionais, nesse mundo hiperconectado que nós estamos, cada vez mais habilidades que hoje é difícil para o educador desenvolver no seu aluno, porque ele também não tem desenvolvido nele. Então, é difícil a gente ensinar aquilo que a gente não sabe, que nós não estamos ainda preparados. Então, o quanto é importante a gente ter uma formação constante para que a gente
desenvolva certas habilidades e competências em nós mesmos, para que nós possamos desenvolver também nas crianças. A criatividade na busca por solução de problemas os quais a gente não sabe ainda quais serão. Então, a educação do futuro, ela tem que visar isso também, né? A criatividade, desenvolver a criatividade da criança hoje, para que ela possa, quando chegar lá na frente, conseguir se desenvolver, conseguir solucionar os problemas que vão surgir no futuro próximo, porque nunca foi tão próximo, né, gente? Se você pensar, há 5, 10 anos atrás, a forma como a gente consumia, a forma como a gente assistia a TV, né, quando a gente ia na locadora, alugar um filme para poder assistir, e hoje em dia isso não acaba mais, não existe mais, né, o quanto as coisas mudaram numa velocidade muito grande. Às vezes a gente nem se dá conta do quanto nós já utilizamos, às vezes fala, inteligência artificial é uma coisa do futuro, a gente já usa a inteligência artificial agora, né, nos bancos. Quem que fala com o seu assistente pessoal lá no celular, né, e aí, Siri? E aí tem a assistente pessoal do Google, enfim, tem vários aplicativos hoje que já utilizam inteligência artificial, e a gente acha que é uma coisa tão distante, mas nós fomos introduzidos nesse mundo de uma forma tão orgânica, tão intuitiva, que nós nem percebemos o quanto nós já nos conectamos com a tecnologia, sem mesmo pensarmos a respeito, né? Ou aprovarmos certas mudanças. Então, a gente, pensando nisso, né, nós temos aí uma tríade, que é a escola, o papel da escola para essa educação, o aluno atual, que ele tem que ser considerado as suas necessidades hoje, o perfil desse aluno hoje, a gente não pode desconsiderar, e o futuro, o olhar para o futuro, porque para o que nos espera, o que essa criança vai encontrar lá na frente, o quanto a gente precisa prepará-los para isso. Então, eu penso que esses 3 pilares aí devem permear essas discussões e esses olhares que a gente tem que construir a partir de agora e cada vez mais está debatendo, para que a gente esteja realmente antenado e descubra o melhor caminho a seguir, né? Então, pensando em tudo isso, é que se torna urgente essa necessidade de repensar a escola, sua função, sua estrutura, para que a gente possa, de fato, educar para o futuro e não para o passado. Então, muitos estudiosos, né, eu costumo sempre trazer um pouco do que a gente já tem aí, dessa trajetória educacional, porque parece, quando a gente fala em metodologias ativas, parece que é algo tão novo, até um modismo, né, até quando que isso tudo vai funcionar e tudo mais. E, na verdade, quando a gente olha para a história da educação, quando a gente volta um pouquinho no tempo, nós já identificamos diversos estudiosos, médicos, psicólogos, psiquiatras, filósofos, pedagogos, que há anos vêm denotando um modelo de ensino ativo, né, com aluno mais atuante. Então, quando a gente olha para o construtivismo, para o socio-interacionismo, para o montessoriano, para o frenetiano, então são várias iniciativas aí, pedagogia Waldorf, né, eu sempre falo que é uma pedagogia mais ativa que a pedagogia Waldorf, e não começou ontem. Quando a gente vê iniciativas como a Escola da Ponte, por exemplo, né, que já traz esse aluno que vai, que produz, que trabalha com projetos, que trabalha para um porquê, o quanto esse olhar para a educação, para esses novos formatos, já estavam sendo anunciados há tanto tempo, e talvez a gente aqui não estava conseguindo, não estivesse conseguindo entender e dimensionar o seu tamanho, né, a sua importância. E aí a gente vem, por exemplo, também no sentido com a teoria das inteligências múltiplas, que aí começa a olhar para esse aluno para as individualidades, para a personalização, o aluno que é mais auditivo, que ele é mais sinestésico, o quanto a gente tem que atender uma sala tão diversa, tão heterogênea, né, em todos os olhares. Então, acho que é muito importante a gente repensar
e olhar para isso tudo que já foi construído lá atrás, né? E mais agora no início do século, quando a neurociência traz um olhar para a educação. A gente tem aí mais um estudo e um olhar voltado para vamos fazer. A criança, ela tem que sair dessa posição passiva, ela tem que levantar da cadeira e ir para a ação. Então, eu gosto de trazer esses olhares para que a gente consiga identificar que são esse caminho para onde a educação está indo neste momento, ele já está acontecendo, já faz um bom tempo, e o quanto é importante a gente olhar um pouco para trás e ver essa história toda, essa trajetória toda, iniciativas que deram certo e que continuam dando certo, né, como escolas na Finlândia, escolas pelo mundo todo, Portugal, e que vem se destacando, que vem crescendo o seu nível de assertividade, de assimilação dos alunos, porque eles chegaram, né, em metodologias ativas aí, colocando o aluno como protagonista. Então, acho que quando a gente fala em metodologias ativas, o primeiro aspecto que a gente tem que pensar é que o aluno, ele sai da posição passiva, de mero observador e receptor de conteúdo, e ele vai para a produção de conteúdo. Ele deixa de reproduzir para produzir conteúdo. O olhar da escola, ela sai do foco no professor, que era aquela história, né? Não, aula dada, eu dei a minha aula. Se o aluno não aprendeu, aí já são outros 500. Aí ele que tem que buscar uma professora particular, de repente, ou ele tem que procurar uma forma de correr atrás, né? Mas eu dei o meu conteúdo. Então, isso era um olhar muito voltado para o ensino. Eu ensinei. Agora, o quanto ele absorveu, o quanto ele assimilou, o quanto ele se apropriou desse conteúdo, já não é mais um problema meu, já não é mais um problema da escola. Então, quando a gente fala em metodologias ativas, eu acho que um ponto muito específico é esse olhar para o aluno como protagonista, pensar, então, em possibilidades aí para o aluno estar mais atuante e não passivo, né? Uma escola democrática, participativa, os alunos precisam participar do seu processo de aprendizagem, participar da rotina da sala de aula, o que a gente vai fazer, em que momento, como que vai ser, né, o que vocês acham, a criança que vai opinar. Então, para isso é importante que o professor, ele esteja ali conectado, né, tem que estar todo mundo na mesma linguagem, sentados juntos, com o mesmo objetivo, e ouvindo. Acho que essa escutativa é muito importante nesse processo, né? E aí você cria uma nova interação, uma nova relação professor-aluno. O professor não está mais naquele tablado, como detentor absoluto do conhecimento, porque ele entende que o aluno já tem um repertório que deve ser considerado, então ele precisa ouvir esse aluno, e aí ele não vai mais transmitir conhecimento. Quem vai atrás do conhecimento é o aluno, né? O que o professor tem que estar preocupado é por que o aluno vai atrás desse conhecimento, de que forma que ele vai instigar o aluno a chegar a compreender que ele precisa buscar esse conhecimento, né? Instigar a criança, instigar a participação da criança. Então, esse é um aspecto muito importante também, quando a gente fala em metodologias ativas, que parte sempre de uma problematização, de um porquê, né? Então, por que eu tenho que aprender isso? O professor, ele tem que estar preocupado nisso, né? Então, como que eu vou instigar o meu aluno, como eu vou problematizar, então, ou partindo de um problema, de uma observação, mas trazendo um olhar crítico e trazendo uma contextualização muito maior. Ele chega ao conhecimento, então, como um propósito, né, como um caminho. Eu preciso aprender para chegar nesse resultado, e não aprender por aprender. O desenvolvimento de habilidades e competências, então, nessa trajetória, isso já se torna muito orgânico, muito vai acontecendo no dia a dia, na prática do professor. É claro que ele tem que ter clareza disso, de onde ele quer chegar, ele tem que ter essa intencionalidade pedagógica,
mas ela é possível desenvolver diversas habilidades e competências aí do século XXI, que eles utilizarão no futuro na própria prática, do dia a dia, né? Eu, particularmente, não concordo muito com você ter um momento específico, de repente, para falar ali sobre empatia, para tratar de habilidade socioemocional. Eu acredito muito numa construção, isso tem que estar enraizado, ele tem que estar fluido, né? Não pode ser um momento estanque para se falar sobre isso. É a mesma coisa do professor, às vezes, propor os alunos desenvolverem um projeto excepcional sobre meio ambiente e, na hora do lanche, o aluno jogar o papel no chão, né? Ou não está preocupado, não está consciente. Então, para que serviu esse projeto? Né? Se não para uma prática real, se não para uma construção consciente, coletiva. Então, é importante entender que as metodologias ativas, elas provocam muito mais do que o uso de técnicas pedagógicas, né, na sala de aula. Ela rompe com paradigmas e ela ganha o lugar de uma nova concepção de educação. E aí, quando o professor, ele compreende que é uma nova concepção, não fica a prática pela prática, né, a metodologia pela metodologia, a técnica pela técnica. A técnica, sem uma apropriação do professor, ela vira só mais um instrumento que talvez não seja nem tão efetivo. Então, a gente tem aí, falando em metodologias ativas como um todo, a sala de aula invertida, né, o ensino híbrido, a sala de aula invertida, só dando uma pincelada aqui para a gente não passar direto pelo assunto, em que os alunos, eles vão fazer uma preparação para a aula anterior, em casa, fazer um estudo prévio sobre aquele assunto, um momento mais individual de estudo, ele acontece em casa, o professor já antecipa vídeos, textos, todo um contexto para que o aluno pesquise, para que ele vá atrás, e aí ele assiste o vídeo, ele desenvolve aquela temática antecipadamente, no tempo dele, assiste novamente o vídeo, então, quer dizer, assiste outros para, né, corroborar, para ele ter uma melhor assimilação daquele conteúdo, e depois, em sala de aula, se torna um momento muito mais gostoso, prazeroso, de debate, de trocas, o que cada um estudou, como que cada um entendeu, o que cada um entendeu daquele determinado assunto, e aí o professor, ele vai mediando esses momentos, essas falas, e vai criando um momento muito mais prazeroso, né? O ensino híbrido, que vai trazer justamente a questão física e o digital, como que eles se conversam, como esses materiais, essas ferramentas se conversam, trazendo uma harmonia aí do digital com o físico, né? Então, existe uma preocupação muito grande, nossa, mas o professor, ele vai ser trocado pela máquina, trocado pelo computador, a gente vai ter só o digital, o que vai acontecer com o físico e tudo mais? Mas o ensino híbrido, então, ele vem trazendo uma possibilidade de, olha, é conectado, é junto, vamos assimilar esses dois espaços, né, entender esses dois espaços, o virtual e o físico, como algo que vai trazer crescimento aí pedagógico. PBL, que são Problem-Based Learning, né, que é a aprendizagem baseada em problemas. Então, o professor, ele traz uma problemática, e aí os alunos vão buscar conhecimento, eles vão pesquisar justamente para conseguir trazer uma solução para esse problema. Então, a aprendizagem, nesse momento, ela acontece para esse porquê. Então, é muito mais significativo para os alunos. Uma outra metodologia é o Design Thinking, que ele vai ter, né, uma trilha aí também, onde ele emerge de uma descoberta, uma interpretação, a ideação, experimentação e evolução são os passos que essa metodologia vai trazer, mas tem o brainstorm, os alunos vão participar, vão
pensar, é uma metodologia que vai fazer a criança se movimentar e pensar muito a respeito do problema que ela tem que solucionar, né? E aí eu soluciono um problema arrumando outro, muitas vezes, e aí o professor vai mediando esse processo. A gente também aí aprendizagem baseada em projetos, onde vai ter, então, um projeto, seja para trazer uma solução econômica, social, relacional, uma construção que seja proposta, e os alunos, eles vão aprender para a rotação por estações, mais uma metodologia ativa. Freinet já falava dos cantinhos de aprendizagem, né, dos cantos pedagógicos, tal, e a rotação por estações revisita esse olhar. Então, as crianças agrupadas por área de conhecimento, para um porquê ali, e eles vão rotacionando, cada estação vai estar focada numa aprendizagem, vai estar focada em algo diferente, e as crianças vão rotacionando. A cultura maker, que é o mão na massa, que é a criança realmente ir para a ação. Então, vamos desenvolver um protótipo, vamos desenvolver um projeto. Então, desenvolver um projeto, mas para isso eles vão ter que criar um captor, né, um instrumento que capte lixo do oceano. Então, eles vão fazer todo o projeto e eles vão desenvolver, eles vão prototipar mesmo, vai sair algo dali. Então, vai ter ferramenta, vai ter madeira, vai ter impressora 3D, e aí, olha, a tecnologia conversando com o fazer, né, desde o serrote até a impressora 3D. Tudo é possível, as coisas ganham um outro status. Gamificação, são técnicas de jogos para desafios. Então, a partir do momento que a criança entende a lógica de jogo, por exemplo, vai desenvolver também projetos, e está muito ligado à tecnologia, é mais uma ferramenta, é mais uma metodologia que está inserida aí dentro da sala de aula. Mas acho que é muito importante ressaltar que quando a gente pensa em currículo inovador, nunca é uma ação só. Então a minha escola é inovadora, eu faço projeto, trabalho com projetos, então a minha escola é inovadora. Será que ela está sendo inovadora também nos processos? Será que isso é em todos os momentos, né? Que olhar que eu estou tendo para o aluno e para que as habilidades que eu quero desenvolver nesse aluno, eu estou trabalhando por trabalhar por projeto, porque a escola falou que é desse jeito, então eu só sigo, né? Então, vamos trazer um pouco de crítica e repensando um pouco dessas práticas para a gente entender um todo. Tem muita escola que trabalha o conteúdo de uma forma muito tradicional, e aí tem um momento específico do dia, da semana, que vai trabalhar um projeto. E aí, de repente, será que a gente não está ficando com duas escolas no mesmo espaço? Né, com duas metodologias? Então, são pontos aí que eu gostaria de deixar um repensar, deixar essa provocação para que vocês pensem como que está sendo de fato utilizado esse olhar para a inovação e para metodologias ativas, enfim. É muito importante que esteja tudo muito alinhado, que haja uma coerência na identidade da escola, né, na identidade pedagógica da escola, especialmente. Então, a importância das metodologias, né, de se partir pela problematização, desenvolvendo as habilidades e competências para o futuro, como pensamento analítico e inovador, essa cultura da inovação, né? Então, novamente, por isso que eu trago, eu sou inovadora só num determinado momento, ou é o tempo todo? Vamos pensar sobre isso, né? Se a escola, como um todo, está sendo inovadora em todos os seus processos, que tenha a busca por conhecimento, que instigue a criatividade, a iniciativa, essa proatividade do aluno, de fato ele poder se colocar, ele poder ser atuante, resolver problemas complexos, né? O quanto eu estou dando de oportunidade para o meu aluno desenvolver isso, ou ele está só respondendo pergunta, lendo texto, respondendo pergunta. O quanto eu estou dando essa oportunidade dele, de fato, desenvolver tudo isso.
desenvolver a empatia, o empreendedorismo é um aspecto que está muito em alta, que a gente tem que discutir também, o aprender a aprender, né, e aí a gente chega nesse movimento, já que as empresas do futuro ainda não existem, as profissões ainda também não, como que eu vou ensinar, né, para que eu estou ensinando o meu aluno? Para que ele vai aprender? Ele tem que aprender a aprender, porque ele vai ter que aprender para a vida inteira. Se a gente está aqui nesse momento, é para quê? A gente já está buscando, né, a gente está aprendendo algo. Então, e cada vez mais isso vai ser necessário, porque o mundo está sofrendo transformações constantes, né? Então, tá aí mais um ponto para a gente repensar. E eu acho que as metodologias ativas, elas trazem, acima de tudo, essa cultura da inovação, né? Da gestão, do operacional, que tem que estar tudo muito alinhado. A gestão, o operacional, o corpo docente, os alunos, como que tudo isso está sendo abordado, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem perguntas. Vou tentando responder um pouco aqui das perguntas antes de começar a falar um pouco do Viva. Vamos ver aqui. Carlos, professor de Filosofia e Sociologia, muito legal. Sejam todos bem-vindos. Essas práticas têm que trazer prazer e uma nova postura para o professor também. Exatamente. A gente sempre fala muito sobre o prazer em aprender, né? Eu costumo dizer que a criança, normalmente na educação infantil, ela chega com um sorriso de orelha a orelha, super feliz, motivada, porque na educação infantil a gente traz uma ludicidade maior, a gente traz mais o concreto, e isso vai se perdendo. Quando chega no ensino fundamental, agora a gente vai ter que, o jogo começou, né, agora vamos aprender de verdade, agora vai ter prova, agora vai ter isso, quer dizer, já assusta a criança, já espanta, e aí é claro que ela perde toda a motivação. Eu costumo dizer que quem acaba com a escola é a própria escola, quem acaba com a vontade da criança aprender é a própria escola, né, então essas práticas têm que trazer esse prazer, e aí entra a questão do olhar, da escutativa, né, desse olhar atento do professor sobre tudo que o aluno está trazendo para ele. Então, esse é um aspecto que a gente tem que estar sempre atento. O professor, ele tem que, eu acho que o maior termômetro que você tem é o olhar do seu aluno. Esse é o maior termômetro, o sorriso, o quanto ele está engajado, a postura dele na cadeira, né? Se ele está, quando que vai chegar a hora do intervalo, quando que chega a hora quando que vai bater o sinal, né? Ou se ele está realmente engajado, se ele quer aprender, se ele está ali motivado. Então, obrigada, Elaine, pela contribuição. A Aline trouxe que eu, como professora, posso dizer que o prazer é garantido tanto dos alunos como nosso, né, enquanto professor. É gratificante ver o aprendizado com um brilho no olhar e a vontade de querer mais, de querer aprender mais. E aí está a motivação e o engajamento, né, quando você propicia um espaço realmente de troca, o aluno percebe que ele é ouvido, então ele está sendo acolhido, as necessidades dele estão sendo atendidas, né? Eu tenho um professor atento para aquilo que eu vou falar, para o que eu tô trazendo como uma necessidade, como uma demanda. Então, é claro que o engajamento dele vai ser maior. Quando essa aprendizagem, ela tem um porquê. Por que eu tenho que aprender as plantas, por exemplo? Né? E aí, vamos falar sobre plantas onde? Na sala de aula? Através do livro, de uma apostila, ou lá no jardim? Sentindo, pegando, mexendo, observando, analisando. Como que eu desenvolvo o olhar analítico do aluno? Né? Trazendo situações em que ele precisa ter um olhar analítico, senão ele não vai desenvolver. A gente só aprende, eu brinco que ninguém aprende a nadar assistindo um campeonato de natação, ou assistindo alguém ter aula de natação. A gente só vai aprender a nadar na água, estando lá dentro, engolindo água,
afogando, né? Só vai aprender a andar de bicicleta ralando o joelho, caindo, levantando, e assim que a gente aprende a ter resiliência. Então, a gente aprende realmente fazendo, não é de qualquer jeito, não é vendo, não é só assistindo passivamente, né? Mas é atuando ativamente no processo. Se não tiver no processo, é um decorar, né? É um aprender para tirar nota na prova, para passar de ano. E aí não faz mais sentido para o aluno. E uma discussão que eu trago bastante, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, é que hoje existe um discurso muito pronto, né, no meu ponto de vista, de alguns professores, da escola como um todo, de que, mas o aluno também de hoje, ele não quer saber de nada. As crianças hoje em dia, elas são muito parasitas, né, elas têm preguiça de tudo, é tudo no celular, é tudo no aplicativo, e eles não interagem mais, eles não têm mais vontade, né, e aí o que eu estou fazendo para mudar, então, essa realidade? Né? Eu acho que a pergunta que fica é essa. O que eu estou fazendo? De que forma, então, que eu estou motivando os meus alunos para mudar isso? Não dá para a gente só apontar o dedo e esperar que as coisas se resolvam, porque se a gente não tiver uma ação, né, e o quanto a escola, ela tem que esse repensar da escola, eu acho que vai muito nesse sentido, né? Como que a escola pode voltar a fazer sentido, então, para esses alunos? Já que, considerando esse aluno que eu tenho hoje, as suas necessidades pessoais, as suas demandas, como que eu transformo a minha aula para dar conta, para que ele volte a se interessar? Então, são aspectos aí que a gente tem que pensar. E foi pensando nisso que o Viva foi criado, foi elaborado, foi pensado, né, com base em toda essa trajetória, essa prática que nós sempre tivemos no colégio e que nós, então, pensamos em como desenvolver um material que desse conta de trazer esse novo olhar, de auxiliar os professores, né, porque não é simples, eu sempre falo, o professor, ele tem que dar conta do conteúdo, de desenvolver a habilidade socioemocional, dos conflitos que acontecem na sala de aula, do ensaio para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, para o Dia da Família, ensaiar para a festa junina, né, ainda tem a prova, ainda tem avaliação, tem resultado. Então, como que a gente também pode apoiar o professor que já tem tanta coisa em cima dele, né? Então, o Viva, ele foi pensado em realmente dar esse suporte, em preparar os professores. Então, a gente tem tanto o material de orientação, os percursos pedagógicos que nós chamamos, porque são possibilidades, é um material que amplia, que ele flexibiliza muito o trabalho do professor. Eu já ouvi muito professor nas entrevistas e tudo falando, mas né, o material que eu sempre trabalhei até hoje, ele engessa, ele não dá tempo, eu tenho várias ideias, eu gostaria de colocar em prática, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que um prazo, um cronograma. Esse professor que ele tem prazo, que ele tem cronograma, será que ele consegue ouvir o aluno? Ele consegue ter tempo de desenvolver um projeto diferenciado, de sentar com a sua turma e fazer algo diferente, né? E provocar essa aprendizagem no aluno? Então, até que ponto que... É por isso que eu sempre digo que a escola, novamente, né? É a gestão, é o operacional, é o corpo docente, são os pais, tem que estar todo mundo alinhado, vamos melhorar essa comunicação, porque sem essa comunicação, conflita, né? Essas frentes, elas se conflitam. E aí é muito mais difícil e normalmente a corda acaba estourando do lado do professor. Então, eu penso sempre que a gente tem que ter esse olhar atento também para todos esses agentes, né? E o quanto o professor é importante. Então, o Viva, ele parte de 4 pilares, a gente traz uma trilha de aprendizagem que parte sempre da vivência, da experimentação. Então, o Viva é um acróstico. O primeiro V é de vivenciar. Vamos partir da vivência, e nessa vivência,
trazer esse olhar investigativo, trazer esse olhar de inquietação, perguntas. O professor, ele não é mais aquele que responde pergunta, mas é o que faz a pergunta, né? Por que essa plantinha é maior que essa? Por que, olha, tem diferentes tipos, formatos de folha, né? Olha só, o que mais a gente encontra nesse jardim? Então, é o professor que ele vai questionar, que ele vai trazer, colocar pulguinha atrás da orelha do aluno, vai fazer com que ele queira saber mais, com que ele queira descobrir. Nossa, não tinha pensado nisso. Então, vamos pesquisar? Vamos buscar? E quem vai buscar vai ser o aluno. E aí a gente vai para o segundo pilar do Viva, que é o investigar. Então, depois que despertaram todas as perguntas, todos os questionamentos, a gente vai buscar responder esses questionamentos pesquisando. Então, é o aluno na ação, ele vai em busca, através de vídeos, temos a nossa plataforma digital, que os alunos têm acesso através do tablet, que compõe também o material. Então, eles vão pesquisar através de vídeos, textos, imagens, músicas, reportagens, documentários. Então, a gente tem uma plataforma ampla, com várias possibilidades para os alunos pesquisarem dentro de um ambiente seguro, e que o professor ele vai poder construir também junto com a gente, trazer vídeos que ele queira colocar. A gente quer o tempo todo fazer esse diálogo junto com as escolas e com os professores, né? Porque tem que ser dinâmico, não adianta eu falar que a sala de aula tem que ser dinâmica se o material também não traz esse dinamismo, né? Então, novamente, ó, falando da coerência, a coerência da escola, a coerência do material, a coerência das nossas ações, né? De como a gente entende toda a educação. Então, dentro da plataforma, além do Viva Digital, que traz esse acervo amplo, a gente tem um espaço para os professores fazerem o plano de aula, construírem os seus planejamentos, o espaço da gestão acompanhar e dialogar, e que seja tudo mais organizado numa plataforma só, em um ambiente só. Nós temos um portfólio para que os pais também participem desse processo, para que eles entendam essa construção do conhecimento, que ela não se dá só no registro da atividade, ela se dá nessa trilha toda. A criança aprende também pela experimentação, muitas vezes ela aprende até mais pela vivência, pela experimentação, do que só no registro. O material, ele possibilita um registro muito mais personalizado, então é muito bacana ver os pais no dia da reunião de pais, né, e eles olhando, cada material é de um jeito, não é o xizinho no mesmo lugar, é uma alternativa só correta, não. Quantas verdades já não foram contestadas até hoje? Então, para que a gente traga essa criatividade, o aluno tem que criar, ele tem que ter esse espaço, né, para poder criar. Então, pressupõe também esse espaço de criatividade e de produção própria da criança. Então, o Viva é um material que vai indo para o terceiro pilar, tem o verificar. Então, depois que todos pesquisaram, então o professor, como mediador, ele vai intermediar essas discussões. Vamos ver o que cada grupo, trabalhando ali na rotação por estações, por exemplo, o que cada grupo descobriu sobre esse determinado assunto. Aquelas perguntas que nós fizemos lá no vivenciar, na primeira observação, nas primeiras indagações, foram respondidas? Foram todas respondidas? O que está faltando? Né? Como que a gente pode repensar? Às vezes, uma informação é conflitante com a outra, e nesse diálogo, a criança está ativa, a criança está participativa, ela está envolvida nesse processo. Se eu partir de uma problematização, eu vou utilizar as atividades para suporte desse conhecimento, para buscar os conhecimentos necessários para responder essa pergunta, ou para trazer uma solução para esse problema, né? Então, é muito interessante ver o quanto as crianças se tornam mais engajadas, mais motivadas, têm mais prazer em ir para a escola, porque elas veem um novo sentido em tudo que elas estão aprendendo. Elas não estão aprendendo por aprender, elas estão aprendendo para responder um problema, para trazer uma solução de fato. E o quarto pilar é a assimilação, é a aprendizagem, é o registro dessa aprendizagem. Então, dentro da plataforma digital, aí vem o ensino híbrido, né? Eu utilizo a plataforma digital como uma ferramenta de pesquisa,
mas eu produzo no físico. E aí é lá que o aluno vai trabalhar a coordenação motora, que ele vai registrar de forma criativa a sua produção. Eles podem fazer um texto coletivo, por exemplo, podem fazer um texto individual, podem fazer um poema, eles podem fazer o protótipo daquela solução que eles pensaram. Então, são muitas possibilidades. É um material que ele pretende o tempo todo abrir e não fechar o olhar nem do professor e nem do aluno. É um material que ele pressupõe o tempo todo essa atividade constante de todos os agentes da escola. Então, é um pouco disso que nós trazemos aí no material. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem colocar alguma... Eu deixo o espaço aqui aberto também para colocarem sugestões, outras temáticas que vocês gostariam que nós discorrêssemos aqui, que nós trouxéssemos também para esse diálogo. Eu acho que tem bastante assunto para a gente trazer. Lembrando que o Viva também, ele está alinhado com a BNCC, ele traz todos os conteúdos e os pressupostos, né, as competências gerais, as 10 competências gerais da BNCC, quando fala de habilidade socioemocional, por exemplo, entre outros, traz todo um trabalho de assessoria para os professores, para a escola. Então, desde um plano de implementação dentro da escola, com visita técnica, com a participação ali de um assessor ativo dentro da escola, entendendo quais são as demandas de cada escola e preparando capacitações para essas realidades, né, para a realidade de cada escola. A gente tem capacitação mensal para os professores, que eles podem acompanhar tanto fisicamente quanto online, eles conseguem acompanhar as formações, e que a gente vai falar de temas pertinentes aí à educação, trazendo essas discussões todas. As escolas participantes, né, parceiras do Viva, elas participam de uma rede, que chama Rede Viva Conecta, que nós pretendemos, de fato, conectar essas escolas em busca de uma rede de escolas inovadoras e transformadoras, que a gente possa o tempo todo se fortalecer, trocas, se motivar, trazer novas inspirações, uma escola colaborando com a outra, trazendo esse engajamento e esse modelo essa cultura de inovação o tempo todo, né, entre a gestão também, porque é importante a gente entender o que deu certo em cada escola, o que cada escola pode contribuir para a minha realidade. E, então, é um material que abre muitas portas, muitas possibilidades, e que nós convidamos todos vocês a conhecerem um pouco mais, novamente, reiterando o convite aqui, para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, no Insta, no Face, Viva a Metodologia, você consegue achar fácil, curta aí a nossa página, e se inscreva no nosso canal, que o tempo todo a gente vai estar agora inserindo mais conteúdo, e coloquem aí o que vocês gostariam de discutir, de trazer para mais um diálogo, que vai ser super bacana a gente conversar, tá? Então, eu encerro esse bate-papo por hoje com uma pergunta, que é: quais paradigmas você precisa romper para se reinventar? Você, enquanto professor, enquanto gestor, pensando numa cultura de inovação, pensando numa escola, num currículo inovador, numa escola para o século XXI, pensando no aluno que você tem hoje na sua escola, o que você precisa romper, por onde começar, né? Mas, além dessa provocação, eu gostaria só de deixar um acalanto também de que toda mudança, ela é gradativa, a gente começa com pequenas ações e esse movimento vai crescendo, e que a gente possa contribuir com essas mudanças e com esse crescimento de todos vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Que bom que vocês, a Mônica aí também, contribuindo. Eu espero que a gente possa contribuir e trazer muito mais novidade, muito mais discussões. Coloquem aqui
mais assuntos que a gente poderia abordar, que vocês querem que seja apresentado, que a gente com certeza vai dialogar. O nosso propósito é esse, que seja um momento, um espaço de diálogo entre educadores e que seja muito produtivo, tá? Eu concordo que metodologias ativas é um caminho sem volta, é um movimento que já começou e que vem aí responder várias perguntas e vem trazer o que a gente precisa, de fato, caminhos, possibilidades, né? Assim como a tecnologia, quem hoje consegue viver, né? Quem trabalha sem internet, por exemplo, né? Então, são caminhos que não vão mais voltar e que a gente precisa cada vez mais repensar e se adaptar. Então, um beijo para todos e muito obrigada por terem participado.